Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, este é o curso de Cálculo 1 com Python, aula 1 da semana 10. Nesta semana nós vamos falar aí sobre técnicas de integração, dando continuidade ao conteúdo das semanas anteriores, semana, portanto, 9 e 8. Se você não assistiu essas semanas, vai aparecer um card para o conteúdo da semana 8, que fala sobre integrais indefinidas, e o conteúdo da semana 9, que fala sobre integrais definidas. Dito isso, importante recado, lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso livre e gratuito para todos os materiais deste curso, e fique à vontade aí se você achar interessante esse vídeo para curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo totalmente livre e gratuito. Então, vamos dar início à nossa aula, tá? A gente vai nessa aula abordar mais técnicas de integração, vai reforçar inclusive o uso dessas técnicas de integração e vai usar vários exercícios para isso, tá, pessoal? Deixa eu ativar aqui o meu apontador laser. Maravilha! Deixa eu só botar o meu fonezinho para escutar melhor o meu próprio som. Agora está ótimo. Então, vamos lá. Então, pessoal, coisas que vão ser úteis para a nossa aula, né? A gente vai ter que lembrar aí que a integração usando logaritmos exponenciais, essas propriedades aqui vão ser importantes. A gente vai aplicar nos nossos exercícios ao longo dessa aula. Então, a integral indefinida da função logaritmo natural, ela é dada como, né? O logaritmo de x é igual à integral definida de 1 até x na variável t, 1 sobre t dt, mais uma constante. Isso dá a integral, essa integral dá o logaritmo de x, sendo que x tem que ser maior que zero aqui, tá? Esse limite superior de integração. Já a integral da função exponencial é dada como, né? A integral de e elevado a de x dx é igual a 1 sobre a vezes e elevado a de x mais uma constante, a diferente de zero. Tá? Então, isso a gente vai usar aí nos primeiros exercícios. Vamos a esses exercícios. Então, suponha que eu vou calcular a integral definida dada por integral de 2 até 4 de 1 sobre 9 menos 2x dx. Eu vou primeiramente aplicar a aplicação aqui a transformação de u igual a 9 menos 2x. E o meu du, vou fazer a derivada de 1 em relação a x, vai dar menos 2. Eu passei o dx para cá, então ficou du igual a menos 2x. Só que como não tem menos 2 aqui, essa constante eu passo dividindo, de modo que dx igual a menos du sobre 2, tá? E aí o que acontece, pessoal, é que eu vou substituir 1 sobre u, então isso aqui tudo vai dar 1 sobre u, e o du vai ser o dx vai ser du sobre menos du sobre 2, então essa constante aqui, menos meio, vai sair da integral, e essa integral aqui eu consigo resolver du sobre u, né? Lembrando dessa propriedade aqui, dessa que a gente já conhece, vai dar o quê? Vai dar menos meio logaritmo de u, tá? E aí, veja que aqui nesse momento, pessoal, os limites de integração não estão definidos. Por quê? Por que eu não botei aqui simplesmente 2 e 4? Porque esses limites de integração teriam que estar em u, para ser correto aqui. Só que aí, ao invés de eu calcular os limites de integração em u, eu falei, olha, eu vou resolver esse problema sem os limites de integração, e quando eu voltar da variável u para a variável x, aí sim eu devolvo os limites originais de integração. Caso contrário, eu teria que escrever os limites de integração na variável u. Mas aí eu poderia resolver a integral na variável u, que não é o caso. A gente prefere resolver nos limites originais, na variável x, como a gente faz aqui no final, tá? Então toma cuidado com isso daí, tá, pessoal? Maravilha. Agora vamos ao nosso segundo exemplo de integral definida. Veja que aqui parece mais complicado, né? Mas se você fizer a escolha correta, adequada de transformação de variáveis, isso fica simplificado. Veja que aqui eu escolhi para a variável u 3 sobre x, então vai ficar e elevado a u. E o du dx é menos 3 sobre x ao quadrado. É só derivar esse cara de novo, tá? E lembre-se que aqui é x elevado a menos 1, por isso que aparece esse menos, porque tomba o expoente, né? É a regra da potência, tomba o expoente, e esse cara subtrai 1, então vai ficar menos 2, né? O x, por isso que fica sobre 2 aqui, né? X sobre 2. Agora, esse menos 3 não tem aqui, então eu passo dividindo para o du, de maneira que x
dx sobre x ao quadrado é menos du sobre 3. Tá? Menos du sobre 3. Agora eu sei que e elevado ao du, eu sei que é 1 sobre... aqui no caso, como o a é igual a 1, então fica 1 sobre 1 e elevado a, aqui no caso, u, né? Então é esse cara que sai da integral. Aqui tem a constante menos 1/3. Nesse cara aqui, cuidado que eu não tirei os limites de integração, mas deveria ter retirado, porque eu estou integrando em u, mas eu não vou fazer esses limites para u, eu deveria ter tirado aqui, tire aqui. Agora aqui está certo, os limites de integração estão em x, né? E eu faço, porque eu transformei de volta de u para x. E eu faço, então, a conta nessa integral definida, tá? Aplicando os limites superior, inferior, menos inferior de integração, tá? Bom, agora então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu tenho esse teorema 3, ele me ajuda a saber quais são os valores das seguintes integrais. Por exemplo, integral de tangente de u du é logaritmo de secante de u mais uma constante. Integral indefinida de cotangente de u du é menos logaritmo de cossecante de u mais uma constante. Integral de secante de u du é logaritmo de secante de u mais tangente de 1, módulo disso tudo, mais uma constante. E, finalmente, integral de cossecante de u du é logaritmo do módulo de cossecante de 1 menos cotangente mais uma constante. Ufa! Vamos aplicar isso nos exercícios? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui para essa integral definida? Eu tenho aqui, ó, integral definida de 1 até 2 de e elevado a 2x secante de e elevado a 2x dx. Então, eu vou chamar esse e elevado a 2x de u, e o meu du, olha só como é que vai ficar interessante o du, hein? Esse du aqui, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai derivar esse cara, só que aí eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Por quê? Porque você vai derivar o que está fora e depois o que está dentro, que seria o u. Isso aqui é um u, né? Então, a derivada do que está fora é e elevado a 2x dx, e a derivada do expoente é 2. Então, fica 2 elevado a 2x dx, tá? Esse cara vai passar dividindo o 2 aqui para ficar e elevado a 2x dx. Tá? Esse cara daqui, ó, é o du, e esse cara é secante de u. Então vai ficar secante de u du sobre 2. Tá? Esse meio vai sair da integral, e eu tenho que lembrar que secante de u du é essa formulinha aqui, logaritmo de secante de u mais tangente de 1 mais uma constante. Tá? Apliquei, resolvi. Esse problema agora tem que transformar de volta para x. Vai ficar meio logaritmo de secante de e elevado a 2x mais tangente de e elevado a 2x, integral definida de 1 até 2, né? Aí eu aplico os limites superior menos o limite inferior, isso tudo multiplicado por meio. E aí eu resolvi a minha integral definida. Deu um trabalhinho, mas enfim, conseguimos vencer essa integral. Agora, a outra integral definida, pessoal, que a gente tem, ela é o seguinte, a gente vai aplicar a transformação de u para x sobre 2, o du vai ficar dx sobre 2, logo a gente passa essa divisão por 2 para multiplicar por 2, 2du, e aí eu vou ter essa integral, ó. Então aqui vai ficar tangente de u du vezes 2, o 2 sai, é uma constante que sai da integração. Aqui os limites de integração estão indefinidos, porque senão eu teria que definir os limites na variável u. Eu não quero fazer isso, não é a forma que eu quero resolver agora. Aí isso daqui eu volto para a variável x. Eu lembro aqui quem que é a variável x, né? É a variável u, aliás, em função de x. Tomem cuidado que aqui não é elevado a x, eu não sei por que apareceu esse elevado a x, é só x sobre 2 aqui, então cortem esse elevado a x, tá? E você, então, aplica nesse valor de x aqui, π sobre 2 e 0, os limites superior e inferior de integração. Aqui não tem e, tá? Tirem esse e aqui, não sei por que ele apareceu, tá bom? Maravilha. Vamos para o exemplo 5 agora, então, pessoal, de integral definida. Eu tenho aqui um seno de 2x, 1 sobre seno de 2x dx. Eu vou chamar esse cara de u, seno de u. O du vai virar du sobre 2 igual a dx. E aí, isso aqui vai virar 1 sobre seno de u du. E aí tem esse meio. Cuidado que tem a constante aqui meio, tá? Bom, eu tiro essa constante meio e du, esse cara aqui, na verdade, é a cossecante de u, né? Então, isso aqui é a integral de cossecante de u du, que é o logaritmo de cossecante de u menos cotangente de u mais uma constante. Eu coloquei aqui esse valor, tá? Apliquei. E agora eu devolvo
da variável u para a variável x, certo? E aplico os limites aqui, de 0 até π sobre 2, até π sobre 2. Aplico esses limites, lembrando aqui que é 2x, né? E consigo resolver essa integral, tá? Definida. Maravilha, agora mais uma integral definida, pessoal, só para a gente fazer um treino aí bem bacana. Vamos fazer a integral definida de 0 até π sobre 2 de cotangente de 5x mais cossecante de 5x dx, né? O que eu faço a transformação de variáveis de u igual a 5x, du igual a 5dx, portanto, du sobre 5 igual a dx, tá? E agora, qual que é o desafio aqui, pessoal? O que eu tenho que fazer? Bom, agora eu vou passar tudo para u, e eu posso fazer que a soma a integral da soma é a soma das integrais. Isso está tudo em u, e eu passei aqui a u. Repara que todo du aqui vai ser sobre 5, então tem uma constante que multiplica as duas integrais, que é 1 sobre 5. E eu tenho que lembrar, através dessas fórmulas, o que é a cotangente de u du, integral, né? E a integral de cossecante de u du. Eu vou lembrando essas fórmulas aqui. O que é interessante, eu vou ficar com menos logaritmo de cossecante de 1 mais logaritmo de cossecante de 1 menos cotangente de u. Então, esse termo corta com esse, vira 1/5 de menos cotangente de 5x, de 0 até π sobre 2. Agora eu devolvi, né? Fiz a substituição para x, né? De volta para x, e consigo calcular os limites de integração aqui, tá? Lembrando que aqui, pessoal, é menos menos, então dá mais. Então aqui, tirem esse menos, na verdade aqui é só um mais, tá? Cuidado aí. Bom, agora então a gente vai ver uma outra técnica, pessoal, de integração, que é a integração por partes. Então a integração por partes, como é que ela funciona? Você tem uma função f, que você pode chamar de u, e uma função g de x, que você pode chamar de v, tá? Se f e g de x são diferenciáveis com derivadas contínuas em intervalo i, então integral de f de x, g' de x dx, é igual a f de x, g de x, menos integral de f' de x, g de x dx, tá? Se você preferir, tem uma outra forma de visualizar essa técnica de integração, que é integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du, tá? Vamos ver como é que pode ser aplicada essa técnica, pessoal? Esse formato aqui é mais bacana porque você consegue visualizar melhor as funções para as quais você pode aplicar a integração por partes, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa integração aqui, pessoal, nessa integral indefinida, que é a integral de x e elevado a 2x dx. O que você pode fazer? Você pode chamar de u é igual a x e o d de v é e elevado a 2x dx. Então, o seu d de u é d de x, derivada de x é 1, né? E, então, d de u, d de x. E esse cara eu faço a integral. Integral de v é integral de e elevado a 2x dx. O que você tem que lembrar para calcular essa integral e saber que dá isso? Você poderia ter usado esse artifício aqui, ó. Você pode chamar u de 2x e d de u igual a 2dx, tá? Só que você não tem, só tem o dx, então você passa dividindo, vira du sobre 2 igual a dx, de modo que nesse momento eu vou ter então a integral de e elevado a 2x dx, a integral de e de u, d de u sobre 2. Ou seja, isso aqui é e elevado a u sobre 2, essa integral, que é e elevado a 2x sobre 2. Tá? Então, esse cara daqui é e elevado a 2x sobre 2, o v. Tá? Agora eu posso aplicar, então, essa integração por partes, usando essa formulinha. Então, o que eu faço? U integral de u dv é u e v, u vezes v. Então, quem que é o? X. Quem que é v? E elevado a 2x sobre 2. Está aqui, ó. Menos quem? V du. Quem que é v? Vamos ver aqui, ó. E elevado a 2x sobre 2. Aqui o sobre 2 já saiu, tá? Da integral. E o du é dx, tá aqui. Essa integral aqui foi justamente a integral que eu tive que resolver para achar o v, que eu fiz aqui embaixo. Então agora, o que eu faço? Eu reaplico aqui, eu sei que isso aqui, na verdade, é e elevado a 2x sobre 2. Tá aqui, ó. Só que tem um menos. E esse meio pode botar em evidência, né? Multiplica os dois termos, mais uma constante, tá? Legal. Agora vamos lá, pessoal. Posso usar também essa técnica de integração para calcular essa integral indefinida. Ó. X vezes logaritmo de x dx é igual a... Aí vamos lá. Quem que é o logaritmo de x? Logo, du é 1 sobre x e o d de u, d de x é d de u igual a d de x sobre x, tá?
O d de v é x sobre x, x vezes d de x. Logo, se você fizer a integral, soma a potência aqui em cima, que é 1, vai ficar x ao quadrado sobre 2, né? A potência divide aqui por 2. Bom, agora eu posso aplicar a integral por partes. U vezes v, então vai dar logaritmo de x vezes o v, que é x ao quadrado sobre 2, menos, isso aqui é menos o quem? V du. Quem que é v? É x ao quadrado sobre 2, eu passei o meio aqui para fora, tá? E quem que é o nosso du? Du é dx sobre x, então vai ficar essa integral, que é integral de x dx, que soma 1 na potência, vai dar x ao quadrado sobre 2. E aí tem um meio aqui, tá? Esse meio que está em evidência, pessoal, é ok. Esse meio que está aqui fora, corta, né? Porque já botei em evidência. Então, ele está a mais aqui. Cortem aqui esse meio, tá? Mais uma constante. Legal. Agora vamos ao nosso grande exemplo maravilhoso aqui de integração por partes. Ele é bem interessante, que é o seguinte, pessoal. Quero fazer essa integral. E de x cosseno de x dx. O que eu faço? Eu chamo u igual a e elevado a x e d de v é igual a cosseno de x dx, tá? Bom, se eu fizer a derivada desse cara da d de u igual a e elevado a x d de x, e v é o quê? Derivada de v em relação a x do cosseno da seno. Desculpa, a integral, né? Eu vou fazer a integral para achar o v. Então aqui vai dar seno, tá? E aplico a integração por partes. Então o que, que eu tenho? U vezes v, esse é o u, vezes o v, e tenho integral de v, que é seno, vezes du. Du. Cadê o nosso du? Aqui, é elevado a x, tá? Dx. Só que aí parece que não adiantou nada, porque eu saí do cosseno e fui para seno. Né? Menos seno, integral de e de x é seno de x dx. Bom, nesse caso, então, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Vou aplicar a integração por partes de novo. Então, o que eu vou ter? U elevado a x, e de x, e d de v igual a seno de x dx. Tá? Calculei aqui o du, e o v, agora eu vou fazer a integração, vai dar menos cosseno de x. Parece que não vai adiantar nada, mas vai adiantar. Aplico de novo a integração por partes, multiplico u por v. Então aqui vai dar menos e elevado a x cosseno de x, menos. E aí o que você vai ter que tomar cuidado? V, que é menos cosseno de x, du. Du aqui, ó, pessoal, é e elevado a x dx. Tá aqui, ó. Menos, né? Esse menos com menos cancela, esse menos está aqui. Só que isso tudo é menos, de novo. Então aqui fica mais, esse cara fica menos, né? Então fica desse jeito aqui. Esse cara aqui, né? Ficou assim. Só que eu aplico menos para todo mundo, esse cara fica mais, esse fica menos. Só que eu posso passar esse cara para o outro lado da igualdade, e aí vira 2 e elevado a x cosseno de x dx. Mais e elevado a x seno de x mais e elevado a x cosseno de x, tá? Isso tudo vai te dar essa integral. Então é interessante, porque aí você consegue resolver a integral, né? Ela fica desse jeito aqui, essa integral indefinida, tá? Então é um caso que você tem que aplicar 2 vezes a integração por partes para poder chegar na própria integral, aí você agrupa os termos e consegue resolver a integral. É bem interessante esse caso, né? Legal. Aí o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o exemplo 10, que eu chamo u de x ao quadrado e o d de v é e elevado a x dx. O d de u é 2dx e o v é e elevado a x, tá? Legal. E aí o que acontece agora é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer essa integral como, né? A integração por partes. É u vezes v, então vai dar x ao quadrado vezes e elevado a x, menos v du. Então o que é o v? E elevado a x. E o du é 2dx. O 2 saiu aqui, ficou e elevado a x dx. Isso aqui a gente já resolveu várias vezes, vai dar o próprio e elevado a x, né? Menos aqui, e mais uma constante, tá? Essa integral até que, em comparação com a anterior, foi até mais interessante, mais simples, né? Essa integral indefinida aqui, pessoal, logaritmo de x dx, esse cara eu posso chamar de u, e o d de v é o d de x. Bom, aí é fácil, porque fica 1 sobre x, a derivada, né, de d de u em relação a x. Portanto, d de u igual a d de x sobre x. E essa integral é só somar 1 no expoente, porque é x elevado a zero, né, que dá 1. E aí v igual a x. E aí você aplica aqui, ó, v e u vezes v, menos v du. Integral de v, que é x, du, né?
que é, na verdade, x sobre x. Isso cancela, isso aqui é x elevado a zero, que você está fazendo a integral, é só somar 1, aí vira x sobre 1, tá? Então é x logaritmo de x menos x, certo? Mais uma integralzinha indefinida, pessoal, é integral de x de seno de x dx. Eu chamo u de x e d de v é seno de x dx, tá? A integral disso dá menos cosseno de x e a derivada de x é d de x aqui. Vai dar 1, né? Então dá d de x. Você multiplica u por v, vai dar esse cara, e faz a integral de menos v du. Menos integral de v, que é menos cosseno de x, du, dx aqui. Aí faz essa integral, isso dá, vai te dar, aqui vai dar mais, né? Esse menos com menos dá mais. Integral de cosseno de x dx é seno de x, menos x cosseno de x. Essa integral também saiu aí de maneira interessante, né? E é isso, pessoal. Então eu queria deixar uma última dica aí de sites interessantes para você fazer cálculos de integrais indefinidas ou definidas, que podem te ajudar muito. Então você tem esse site aqui, Integral Calculator, e o GeoGebra.org Classic, que também é bem bacana. É isso. Obrigado então pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil essa aula. Obrigado e próxima aula então, pessoal, a gente vai falar aí de mais técnicas de integração, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Tchau, pessoal!